pessoas com deficiência foram durante muitas décadas relegadas à invisibilidade. Longe dos olhos da população, dos espaços e dos serviços públicos, o isolamento era a prática adotada para essas crianças, jovens, homens e mulheres que, amparados por algo que chamamos de caridade, tinham seus direitos negados. Mas isso está mudando graças a muitas lutas e conquistas. Mas quais mudanças de paradigmas da sociedade são necessárias para que, finalmente, a inclusão dessas pessoas seja uma realidade? Trabalhar com a expressão pessoas com deficiência significa colocar na linha de frente de todos os trabalhos, de todo o jeito de ver os fenômenos, que ali tem uma pessoa. Uma pessoa que tem uma condição específica, que é a deficiência. Mas na nossa história, né, lembrar que tratam-se de pessoas é um avanço. Infelizmente, em 2014, isso ainda significa avanço. Política pública para esse segmento da população, para as pessoas com deficiência, é uma novidade no Brasil. Há pouquíssimo tempo atrás, nós tratávamos ainda as pessoas com deficiência no campo da comiseração, do assistencialismo, da pena. A atenção às pessoas com deficiência era restrita ao que se chama o primeiro damismo, né? Aquela coisa de primeira dama, no campo da caridade, das entidades assistenciais. E agora no Brasil, de pouco tempo para cá, de 10 anos para cá, quando muito, nós estamos construindo um novo paradigma de atenção às pessoas com deficiência, que é no campo da política pública, no campo da afirmação de direitos. Para destacar essas mudanças, eu queria citar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que chega ao Brasil, né, em 2008, o Brasil passa a ser signatário dessa convenção. Isso significa que o Brasil concorda com as diretrizes colocadas nesse documento e, mais do que isso, se propõe a transformar essas diretrizes em um plano de ação. Incluir na sociedade, no mundo do trabalho e na escola. Não se trata de um experimento, mas de uma decisão. Um caminho sem bifurcações, que começa na família e logo encontrará o mundo da educação. Mas por que a escola é tão importante? Porque é um direito. É um direito constitucional. E toda a história do pensamento pedagógico encontrou aí variações sobre o processo de inclusão, exclusão e modos, etc., do que fazer ou do que não fazer. Essas variações todas de experiências e de legislações, inclusive em diferentes países do mundo, permitiram que se decantasse, digamos assim, uma convicção do ponto de vista teórico e do ponto de vista, eu diria também, ético, e, portanto, com consequências sobre as políticas, de que toda criança, todo jovem, independente das condições pessoais, tá certo? De características, de capacidades, de habilidades, mais ou menos, limitações mais ou menos, tem direito fundamental à educação no ensino regular. Há uma compreensão, um entendimento cultural de que o lugar das pessoas com deficiência não é no mercado de trabalho, assim como não é na escola regular, né? Então, durante séculos, o lugar da pessoa com deficiência não era o lugar comum, né? Hoje, através de um processo histórico de luta social, de conquista de legislação, então o espaço da pessoa com deficiência é o espaço de todos. A tendência é de buscar os meios para que a criança, com as suas diferenças de limitação ou de capacidades para cima ou para baixo, para mais ou para menos, porque tem a questão das altas habilidades também, né? Seja participante de um processo educativo comum com as demais crianças. Isso é muito mais aprendizagem social, afetiva, de cidadania, cultural, do que a segregação. E aí a gente não está mais falando de uma aprendizagem café com leite, de uma aprendizagem que é, puxa, que bonito ele está na escola, né? Tão bacana. Nós que somos pessoas normais somos tão gentis de trazermos esta população com deficiência para a escola. Não é isso. É de fato a gente se comprometer com níveis de escolarização tão altos quanto os de qualquer pessoa, né, para as pessoas que têm deficiência. O que realmente está faltando hoje no Brasil é organizar as escolas com professores bem formados para poder fazer essa formação. Por quê?
Isso implica, em certos momentos, atendimentos específicos, sim. Quando eu falo de paradigma inclusivo, eu não estou supondo que a criança vá para a classe regular e lá ela que se vire. E que o professor fique apenas atento a ela ali porque ela tem uma deficiência, ela tem uma dificuldade qualquer e o professor fica mais ligado nela. Não, não basta isso, né? Hoje em dia a tendência é pensar no modelo híbrido, ou seja, a criança frequenta a escola regular, as salas regulares, socializa junto com os demais colegas e ela tem um atendimento complementar, em separado, para que ela possa eventualmente superar as dificuldades. Aí o professor vai acompanhando num regime tutorial para que ela possa ir resolvendo as dúvidas e as dificuldades que ela está tendo no curso regular. A EMF Antônio Fenólio, em Taboão da Serra, São Paulo, é uma das escolas públicas que trabalham dentro desse sistema. No turno, as crianças e jovens estudam em salas comuns, com turmas heterogêneas, e no contraturno, trabalham em turmas específicas, para que suas habilidades sejam desenvolvidas. É um mundo novo que se abre para alunos, famílias e toda a comunidade escolar. Eu gosto de fazer dobradura. A Joyce, ela tem um atraso mental, ela tem epilepsia e tem um atraso mental, né? Então, no aprendizado, ela vai desenvolvendo lentamente o aprendizado dela. Dentro da escola, a gente tem uma sala de 30 alunos heterogêneos. Então, assim, a gente não trabalha só com a inclusão da criança especial deficiente. A gente trabalha com a inclusão da criança, do negro, do branco, do gordo, do magro, da aceitação da pessoa como ser humano, como ela é, né? Então, a gente parte desse pressuposto, né, dessa concepção de inclusão na sua totalidade. Meu filho é tudo para mim. Ele é inteligente, está estudando aqui, já tem 2 anos, estuda aqui. Eu não fico no intervalo, eu não gosto de ficar lá em cima. Eu fico aqui na sala da Camila pintando, porque eu gosto muito de pintar. A gente tem um grande desafio com a família, porque a gente tem um problema muito grande com algumas mães, com alguns pais, da aceitação do filho. Elas ainda estão naquela fase do luto, né? Elas acreditam que um dia o filho delas vai ser uma criança normal. Isso é uma coisa muito comum e é um assunto muito delicado. E aí, até você conquistar essa família, perceber que essa família precisa perceber da importância do papel dela nesse desenvolvimento, porque a princípio elas querem esconder essa deficiência. Muitos nem falam pra gente. A gente acaba descobrindo no dia a dia. Aí a gente chama essa mãe para fazer anamnese e aí a gente acaba descobrindo que essa criança tem um laudo. Muitos acontecem isso, mas isso é um processo comum. E aí, quando a gente tem uma mãe parceira, a gente vê a diferença que isso faz na vida da criança. O Gabriel é síndrome de Down. Ele é muito inteligente. Ele entra na internet sozinho. Ele acha o que ele quer. Ele se desenvolve melhor. Porque ficar só com criança especial, eles regredem. Eu sei que para uma criança especial participar de um grupo com as crianças normais, o professor tem que exigir que isso aconteça, que por eles as crianças não são escolhidas. O professor muitas vezes é taxado de não aceitar, não fazer, não acolher. Mas a gente sabe que às vezes ele não está preparado para isso, ele não sabe se essa criança pode aprender e como essa criança pode aprender. E além disto, a forma de preparo não pode ser uma forma que você só informe a ele, só dê um papel dizendo ele faz isso ou faz aquilo. Ele precisa ser trabalhado junto com isso, ele precisa acreditar que a criança pode aprender dessa forma. Quando eu entrei, foi muita dificuldade mesmo, né? A apreensão que isso causa na gente, né? O que eu faço com esse aluno? Eu tenho que fazer alguma coisa por ele? Às vezes eu ficava em casa pensando, né? Como é que eu ia fazer? Eu não posso deixar esse aluno ali, né? Eu não estou incluindo. No princípio a gente fica muito receosa, né? Tipo, o que eu vou fazer? Como alcançar esse aluno? No princípio é sempre um pouco mais difícil, mas também vai muito da gente, né? Da gente querer ir atrás, da gente buscar informação, da gente chegar nesses alunos, de conversar com os responsáveis para saber como chegar nesse aluno. Colocar eles dentro da sala de aula é fácil. Olha, tá lá, tá todo mundo dentro da sala de aula e está incluso. Não, incluir o nosso aluno é fazer com que os outros percebam a importância dele estar ali. Não é ele aprender a fórmula correta. É o aluno sentar do lado dele e falar, vem cá que eu vou te ajudar.
Não só o professor. Os colegas têm que ser formados para poder acolher aquela criança, né? Caso contrário, o risco de bullying e outras práticas que poderão discriminar essa criança, intimidá-la, humilhá-la e, eventualmente, deixá-la fora do projeto e intimidá-la a continuar, pode ser muito grande. Se temos todo um esforço de acolhimento, é porque não é algo absolutamente assim tranquilo e automático para nós cuidarmos das relações, né? Então, essas crianças vão ser alvo de preconceito, vão ser alvo de estigma, e nós profissionais precisamos acolher a família, porque uma mãe saber que o filho foi jogado na lata de lixo na hora do recreio faz essa mãe querer romper qualquer limite, qualquer legislação e agir pelo ódio. E a gente precisa poder entender isso para cuidar dessa mãe e, ao mesmo tempo, pensar com a escola como é que coisas assim aconteceram. Eu só tenho aqueles amigos que são surdos. Então, tem várias esferas em que nós podemos trabalhar pensando a superação das barreiras atitudinais. Então, desde a professora que se acha incompetente porque não vai conseguir dar conta daquela criança, porque aquela criança é muito diferente, muito estranha a ela, e aí a gente trabalhar na perspectiva de recuperar a potencialidade dessa professora, porque ela já conhece muitas coisas. A gente vai trabalhar junto com os estudantes, né, para entender os fenômenos de preconceito, de discriminação que estão presentes e interferir sobre eles, em poder ajudar as crianças a entenderem as diferenças humanas, poderem se perguntar sobre as deficiências, tirar o tabu da deficiência como algo que a gente não pode olhar, não pode falar, não pode reconhecer que existe, né? E na interação família, escola, a gente poder ajudar também a comunidade a ser uma comunidade inclusiva. O trabalho do psicólogo, de fato, não é de ficar tendo uma clínicazinha. O trabalho do psicólogo dentro das creches da USP não é de ter uma clínica, não é de tratar essa criança como, então, uma pessoa diferente, no sentido de que, para ela, tudo vou ter que adaptar, né? O trabalho maior, eu acho que eu gostaria de chamar de integrar, né? O que é o trabalho daquela instituição? Então, quando você recebe, vamos dizer, incluiu, eu tenho um desconforto com esse nome, que as pessoas dizem, tem uma criança de inclusão, isso virou dentro do meio da educação, tem uma criança de inclusão, é uma criança que tem alguma particularidade importante que, de fato, faz com que ela tenha impedimentos, às vezes, grandes, né? E acho que o grande trabalho da gente é integrar essa criança que está incluída, ela matriculou, está incluída. Mas não adianta eu fazer um aparato todo especial para ela e ela está só ao lado, não está integrada. Às vezes é muito difícil, dependendo da questão da criança. Às vezes isso é muito facilitado pelo próprio coletivo de crianças, que não vê aquele sujeito como a sua deficiência, que é o que a gente acho que mais procura trabalhar com os funcionários, né? Do ponto de vista da psicologia, são as barreiras atitudinais que estão em jogo, né? Os preconceitos, os estigmas, as concepções de deficiência que ligam a pessoa com deficiência a alguém que não é capaz de exercer cidadania, que não tem autonomia. Então, é com este tipo de barreira que nós, psicólogos e psicólogos, vamos trabalhar. O papel do psicólogo, ele teve um papel importante no início da educação especial, né? Mas principalmente como numa postura mais psicométrica, de avaliar quem que era o aluno, avaliar a inteligência dele. E com o tempo essa postura foi sendo abandonada para chegar numa atuação mais contemporânea. Flávio desenvolve seu mestrado em Psicologia da Educação com um tema ainda mais interessante: a representatividade das crianças com alguma deficiência dentro da escola. Na MF Morro Grande, na Brasilândia, acompanha a inclusão dos alunos no processo democrático da escola. Essas crianças, além da visibilidade, passam a ganhar voz. O trabalho no Morro Grande é uma pesquisa que eu estou realizando, né? Que no caso seria o acompanhamento
de um processo de representação dos alunos com deficiência intelectual. Todo o processo foi muito bacana, porque inicialmente nós percebemos o que? A ausência desses alunos num grupo de representatividade. Então, onde estão os alunos com deficiência? Não tinha, só tinha alunos tidos como não deficientes. Quando a gente começou a discutir essa questão na escola, foi muito natural para a escola eleger representantes de alunos, eleger representantes de professores, representantes de pais. Mas quando chegou na questão dos alunos com deficiência, a escola se pergunta, mas como que a gente vai fazer com eles? A gente pega alguém para representar eles? Aí a professora que trabalha com eles, a professora do SAI, que é a sala de acompanhamento e apoio à inclusão, enfim, o atendimento especializado, a professora falou, não, por que a gente não pega os próprios alunos com deficiência para se representar? Eu trouxe a proposta para o meu grupo e eles elegeram 2 alunos para representá-los. Tem muito diálogo entre os alunos com deficiência e os outros representantes. E o quanto que o representante, o aluno, sei lá, do ensino fundamental, por exemplo, ele também vai, conforme ele vai discutindo com o aluno do representante que tem deficiência, ele vai adquirindo aquelas causas como para ele também. E essa é a transformação, né, da inclusão, nesse caso, da representação. Né? Eles falaram desde o uso da internet, que eles estão sentindo falta da internet na escola, até dentro da sala de ter um apoio maior dos amigos respeitarem um pouco mais. E é transformador ouvir esse ponto de vista, que muitas vezes é diferente, é novo para aquele aluno que convive com o aluno todo dia, mas que não conversa com esses interesses. Você está gostando do ventilador? Olha lá, sim ou não? Sim ou não? Toda criança que vem até a escola, ela é única. Né? E não importa a quantidade de conhecimento que você tem sobre aquela deficiência ou sobre aquele perfil de aluno, não corresponde ao aluno a quem de fato ele é. A nossa preocupação é fazer com que a vida seja melhor para eles. Que as pessoas enxerguem o valor que eles têm, enxerguem o que eles têm para estar ensinando para a gente. Minha leitura é de que temos sim um avanço. Eu acho que estamos caminhando positivamente e na linha de garantir processos formativos, pedagógicos, que sejam eficientes no sentido de capazes de atender e eficazes, capazes de atender às especificidades da criança sem o preço caro de isolá-la. E, ao mesmo tempo, do outro lado, garantir que a criança tenha a realização do direito dela viver de modo integrado com outras crianças e não ser discriminada, sem desqualificar e prejudicar o atendimento às suas necessidades, digamos, especiais. Eu acho que esses alunos têm um futuro muito melhor aí pela frente, mais promissor para todo mundo, né? Mas eu acho que o que mais importante é a cidadania que esses alunos, esses homens, essas pessoas ganham através do seu desenvolvimento, né, da sua autoestima melhorada, que é muito importante. Para além de ser um avanço para as crianças com deficiência, para as suas famílias, nós consideramos que é um avanço para o país, né? Quando um segmento da sociedade brasileira que ficava segregado, separado fisicamente, né? Porque era em outras escolas, outros ambientes, quando essa parte da sociedade convive e conhece e é conhecido por todos, né? Então isso nós consideramos que é um grande avanço para a sociedade brasileira. No próximo Diversidade, como estão sendo preparados os profissionais que trabalham dentro do esforço da sociedade pela inclusão das pessoas com deficiência?